Bom, agora então, pessoal, a gente tem o seguinte teorema, 1.18. Então, por um ponto não pertencente a um plano π, então eu estou com um plano π e tem um ponto que não pertence ao plano π, ponto fora dele, P. Pode-se traçar um único plano paralelo a π. Então, eu quero traçar um plano paralelo ao plano π, pelo ponto P. Como que eu posso fazer? Bom, a ideia vai ser o seguinte, pessoal, eu vou só dar a ideia aqui, né, e falando as justificativas. Aí, ali nas notas de aula, vocês têm a escrita bonitinho, como se deve escrever e tudo mais, tá? Eu vou dar a ideia aqui e depois vocês leem lá nas notas de aula, tá? Bom, como que eu posso construir, então, um plano aqui, na altura de P, paralelo ao plano π? Veja só. Para ser paralelo, eu não tenho que ter duas retas concorrentes aqui que sejam paralelas lá? Então, usando essa ideia, qual que é a sugestão? Então, eu vou montar aqui, vou pegar duas retas quaisquer, pega duas retas que são concorrentes, tá? Eu vou chamar aqui de reta R e aqui de reta S, tá? Que se interceptam num ponto Q aqui, tá? Então, peguei um par de retas concorrentes que estão aqui no meu plano π. Tá? Essas retas, então, existem, né? E tudo mais. Não tem nenhum problema com isso. Bom, agora, pessoal, se eu olho só para a reta R, eu tenho a reta R e o P é um ponto fora da reta R. Por que é fora da reta R? Porque a reta R está inteiramente contida no plano π e P é um ponto fora do plano π. Então, tem uma reta e um ponto fora dela. Então, existe uma única reta passando pelo ponto P, paralela à reta R. Então, eu vou considerar essa reta. Eu vou chamar aqui de R', tá? Muito bem. Então, essa reta R' é paralela à reta R. Bom, agora eu tenho a reta S, tá? E um ponto P fora dela. Então, por esse ponto, passa uma única reta paralela à reta S. Eu vou considerar essa reta aqui, que eu vou chamar de S'. Tá? Muito bem, então eu construí duas retas que são concorrentes. Por que são concorrentes? Porque elas têm um ponto P em comum. Tá? Poderia ser coincidente? Não. Por que não poderia ser coincidente? Porque se eu passo o plano, depois, contendo essa reta, interseccionando aqui, eu teria então que essas duas têm que ser iguais também. Tá? Isso que eu consigo concluir. Então elas não são coincidentes. Tá? São concorrentes porque têm um ponto em comum. Tá? Muito bem. Então eu tenho duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Então eu vou considerar o π', esse plano, como sendo o formado por essas duas retas concorrentes que a gente tem aqui. Ok? Muito bem. Então aqui eu tenho um plano, tá? Tem um plano aqui. Bom, por que esse plano é paralelo a esse aqui? Bom, para mostrar que esse plano é paralelo, a gente usa o teorema anterior, né? Dois planos vão ser paralelos se existe um par de retas aqui, somente se existe um par de retas aqui, num deles, concorrentes, onde cada uma dessas retas é paralela. Então o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que a reta R e a reta S são paralelas ao plano π'. Tá? Bom, aí a gente usa o outro teorema anterior, né? Então aqui eu usei o 1.17, né? E aí a gente vai para o 1.16. O 1.16, o que ele falava? Ele falava uma condição entre paralelismo entre reta e plano. É 1.16 mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar. 1.16. Não, 1.16. Não, duas retas são. Não. Coplanares. 1.15. 1.15. Tá? Então vamos a 1.15 agora. O 1.15 a gente usa aqui. Por quê? Para mostrar então que uma reta, né? Então eu tenho que provar que a reta R é paralela ao plano π'. E que a reta S é paralela ao plano π'. Né? Que aí eu posso usar o 1.17 e demonstrar.
tá? E concluir. Então como que eu faço? Para que a reta R seja paralela ao plano π', usando o 1,15, o 1,15 diz o seguinte, que uma reta é paralela ao plano, a um plano, né? Se existe uma reta paralela à reta dada dentro daquele plano. E é exatamente isso que acontece. Existe a reta R' paralela à reta R, onde a R' está contida em π'. Certo? Então quer dizer que R é paralela a π'. E a mesma coisa acontece com a S. Tá? Então existe uma reta S' dentro do π' que é paralela à reta S. Então S é paralelo ao π'. Tá bom? Então com isso as duas retas são paralelas ao plano π', são concorrentes e estão contidas no outro plano. Então os dois planos são paralelos, como a gente queria demonstrar. Tá? Então foi só falando ali, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido essa ideia. Então quis mostrar mais geometricamente de onde veio essa ideia e a junção lá dos teoremas anteriores. Tá? Mas para escrever bonitinho, passo a passo, olhem lá nas notas de aula que lá está escrito.